Hoje eu vou te mostrar como escrever títulos irresistíveis que convertem. Você vai ver como eles são importantíssimos para você criar conteúdo persuasivo ou mesmo anúncios para vender produtos e serviços. Quem trabalha com marketing digital sabe o quanto é importante se comunicar bem com a sua audiência. E o abre-alas da sua copywriting, a técnica de escrita persuasiva, é o título. Você já parou para pensar o que faz as pessoas comprarem? Por que elas se sentem atraídas por determinados produtos ou serviços? O título de uma oferta tem muito a ver com isso no sentido de fisgar a audiência. Algumas palavras, quando bem combinadas, acionam os chamados gatilhos mentais, que são uma espécie de estímulo que o cérebro recebe e que age diretamente na nossa tomada de decisões. Ao acessar um site de notícias, receber uma oferta por e-mail ou mesmo fazer uma pesquisa pelo Google, o primeiro contato que você tem com um determinado assunto é por meio do título. E se ele não for atraente, as chances de clique diminuem. Segundo a Copyblogger, 80% dos visitantes lerão o seu título, mas apenas 20% vão ler o seu artigo até o final. Logo, para se destacar no meio da multidão, é preciso dedicar um pouquinho mais de tempo na criação da sua headline. Em marketing digital, escrever títulos é uma arte que jamais deve ser ignorada. Ele é o ponto de partida que você pretende construir com a sua audiência. Logo, um título matador pode iniciar uma relação entre marca e público, trazer tráfego para o seu site, aumentar a taxa de abertura de e-mail marketing, aumentar o engajamento nas redes sociais, trazer novos leads para o seu negócio, levar mais usuários para um blog, aumentar a taxa de conversão de um produto, melhorar o ranqueamento dos artigos no Google. Na hora de construir um título persuasivo, use gatilhos mentais que acionem o senso de urgência e palavras que despertem o interesse das pessoas e que as levem a tomar uma ação. Imagine receber um e-mail com esse título. E se logo em seguida você recebesse uma mensagem com essa headline? Qual manchete chama mais atenção? A segunda, não é mesmo? Por fim, ao criar uma headline, procure se perguntar: a minha audiência gostaria de ler isso? O meu título tem alguma utilidade? E neste caso, quanto mais você conhecer o seu público e saber do que ele gosta, melhor será a sua interação com ele. Para criar títulos matadores, é importante adicionar 7 ingredientes indispensáveis para persuadir a sua audiência. Persona. O ingrediente número 1 de um título atraente é a persona, ou seja, o cliente ideal para o qual o seu produto ou serviço é destinado. Quando você fizer um título, ele não deve agradar todo mundo, ele deve ser uma comunicação direta para essa pessoa, exatamente a pessoa que você quer vender. Dor ou desejo. Encontre a dor ou desejo da sua persona e explore na sua headline, mostrando o quanto o seu produto, serviço ou conteúdo pode ajudá-la a resolver o que tanto a incomoda ou mesmo a conquistar um determinado benefício. Promessa clara e forte. Um título bem feito deve conter uma promessa clara e não pode ser qualquer coisa. Isso é imprescindível para que sua audiência saiba exatamente o benefício que terá com seu conteúdo logo que bater o olho na sua headline. Adjetivos sedutores. Usar adjetivos é a diferença fundamental entre um título insosso e uma headline atraente. Eles potencializam a mensagem e reforçam a ideia de interessante e maravilhoso. Sem adjetivo. Com adjetivo. Concisão. Título é uma linha de assunto, uma manchete. Deve ser resumido. Não dá para pensar nele como um parágrafo. Seja conciso e use apenas as palavras necessárias. Gatilhos mentais. Gatilhos mentais são técnicas de persuasão que se relacionam com aspectos instintivos, emocionais e sociais das pessoas. Utilizá-los em seus títulos torna a sua comunicação muito mais atraente. Os principais são afinidade, urgência, escassez, prova social, especificidade, autoridade, reciprocidade e segurança. Integridade.
Só prometa no título aquilo que for possível entregar. Jamais utilize os gatilhos mentais só por usar, para não perder a confiança da sua audiência e dos seus clientes. Algumas palavras causam um verdadeiro comichão no nosso cérebro. Quer ver alguns exemplos? Grátis. Quando usada em títulos, essa palavra chama muita atenção porque a maioria das pessoas gosta de receber conteúdos gratuitos. Exemplo. Como? Saber como determinada situação pode ser resolvida atrai a curiosidade das pessoas que passam pelos mesmos problemas. Exemplo. Fácil. As pessoas buscam facilidades no seu dia a dia, o que torna essa palavra muito atraente. Exemplo. Segredo. Tá aí uma palavrinha altamente sedutora em títulos, porque atrai a curiosidade das pessoas que sempre querem saber de algo novo. Exemplo. Completo. Ninguém quer uma informação pela metade, por isso essa palavra é uma espécie de atestado de confiança. Exemplo. Comprovado. Essa é mais uma palavra ligada à confiança das pessoas. Portanto, reforça a credibilidade do que está sendo vendido no título. Exemplo. Você. Quando essa palavra é utilizada no título, o objetivo é tornar a comunicação muito mais direta. A pessoa que lê tem a sensação de que a mensagem foi feita especialmente para ela. Exemplo. Escrever bons títulos que convertem é um dos desafios dos copywriters no marketing digital. Para isso, eles lançam mão de alguns recursos importantes. Confira agora como nascem os títulos persuasivos. Com promessas ousadas. Esse tipo de título geralmente possui um alto poder de conversão. São ideais para serem usados em páginas de captura, iscas digitais e páginas de vendas. Ele deve dizer qual problema do público vai ser resolvido e os benefícios que ele terá clicando nele. E não se esqueça de entregar a promessa. Veja só esses exemplos. Tudo o que você precisa saber sobre as palavras-chave do Google Ads. Aprenda como escrever anúncios irresistíveis para vender no automático. O guia definitivo para criar um Instagram que vende todos os dias. Usando listas ou números. Títulos com números ou listas são um ingrediente irresistível para atiçar a curiosidade das pessoas. Para conseguir o efeito desejado, eles devem ser escritos na forma de numeral. Exemplos. 10 dicas infalíveis para um home office de qualidade, 15 motivos pelos quais você deveria criar um canal no YouTube, 5 erros mais comuns que afiliados iniciantes cometem. Alarmantes. Este é o tipo de título que tem como objetivo causar uma sensação de ameaça. A meta dele é despertar nas pessoas o desejo de descobrir a solução ideal para aquele tipo de alerta. Exemplos. A verdade sobre campanhas do Google Ads que ninguém te conta, o primeiro sinal de alerta de que você está errando na sua estratégia, não destrua seu Instagram, 8 erros mais comuns. Usando como fazer. Esse é um dos títulos mais eficientes que existem porque as pessoas querem saber como fazer as coisas. Esse também é um dos tipos de consultas mais comuns no Google. O importante é informar no título o que será ensinado no conteúdo, enfatizar o problema que será resolvido. Exemplos. Como fazer vendas rápidas mesmo sendo um afiliado iniciante, como fazer um Instagram de sucesso em 3 passos simples, como criar um canal de sucesso no YouTube. Com gatilhos mentais. Gatilho mental é uma espécie de estímulo que o nosso cérebro recebe e que age diretamente nele para a tomada de decisões. É uma poderosa arma de persuasão e de geração de vendas. Usar os gatilhos mentais torna os seus títulos muito mais atraentes. Vamos a alguns exemplos. Urgência. Pode ser acionada para fazer a pessoa tomar uma decisão, como comprar um curso, baixar um e-book ou assistir um vídeo. Exemplo. Especificidade. Gatilho mental que quantifica uma informação de forma exata, de forma a passar mais credibilidade a um determinado assunto. Nosso cérebro tende a acreditar em histórias que contenham detalhes, dados, fatos ou estatísticas.
Exemplo: autoridade. Usar esse gatilho é importante para quem vende produtos e serviços, para quem deseja desenvolver alguma habilidade. Ele promete a chance de fazer algo como uma autoridade na área. Exemplo: prova social. Esse gatilho tem muito poder. A prova social nada mais é do que pessoas falando bem do seu produto ou serviço. Exemplo: segurança. Esse é um dos gatilhos mentais mais poderosos. Está alinhado tanto à segurança do vendedor quanto à sensação de segurança que desperta um determinado produto ou serviço na pessoa que o adquiriu. Exemplo: afinidade. As pessoas tendem a adquirir um determinado produto ou serviço de quem se parece com elas. Uma das formas de estimular as suas vendas é conhecer bem a sua persona, de forma a estabelecer com ela uma comunicação direta no intuito de criar afinidade. Exemplo: escassez. Uma das piores coisas que pode acontecer com o ser humano é a perda da possibilidade de uma escolha. Logo, o gatilho da escassez promove o senso de urgência. É um dos mais utilizados em vendas, pois aumenta as chances de conversão. Exemplo: reciprocidade. Esse é um dos gatilhos mais eficientes em vendas, pois o ser humano tem a tendência de retribuir aquilo que gera valor para ele, que proporciona uma boa experiência. Exemplo: uma dica importante para a sua comunicação é colocar a palavra-chave no título. Isso é imprescindível na hora de fazer o SEO, que vai posicionar o seu conteúdo nos mecanismos de busca do Google. E aqui vai um truque para facilitar as coisas. Use os 2 pontos depois da palavra-chave. Exemplo: outro tipo de título que cativa os leitores e agrada aos robôs do Google são aqueles feitos a partir de listas. Exemplo: usar um título tutorial faz sucesso nos sites de busca da internet, pois o maior volume de pesquisas é sobre como fazer alguma coisa. Exemplo: outra dica valiosa é estar sempre atento às tendências populares. Vez ou outra, um assunto entra em evidência na internet. Se ele tiver algo a ver com seu nicho, vale a pena dar uma avaliada. Exemplo: o título é o principal elemento para gerar interesse e atenção para o seu conteúdo. O ideal é que você teste com a sua audiência os que fazem sentido para você. É por isso que conhecer o seu público e a sua persona é de suma importância, pois é isso que garante a sintonia fina da sua comunicação. Antes de divulgar um título, faça pelo menos 10 variações dele em um rascunho e leia em voz alta para sentir qual deles soa melhor. A leitura em voz alta ajuda a identificar ruídos indesejáveis e testa o ritmo da frase. Uma headline matadora não deve ser feita com pressa, a não ser que você esteja no horário de fechamento de um jornal. Gaste o tempo que for necessário. Quando pensar num título, não se esqueça do Google. Tenha sempre em mente que seu conteúdo é ranqueado pela plataforma e gera tráfego. Por isso, a palavra-chave principal deve estar no seu título. Também evite expressões negativas nos seus títulos, pois elas podem passar uma ideia totalmente oposta daquilo que você deseja na sua comunicação. Experimente as técnicas e veja quais delas funcionam melhor no seu modelo de negócio. Até lá!